A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão em toda parte. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te alertar. Jesus está voltando. Ele está falando uma coisa programada, que foi decorada, de dezenas de anos atrás, pra agora. Jesus está voltando. Que Jesus, cara? Deixa de ser trouxa, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser idiota nessa idade, rapaz. Tome vergonha em sua cara e vai estudar, rapaz. Esse Jesus é uma farsa, é uma mentira. Nunca vai aparecer esse cara. Todo ano esse Jesus vem e nunca aparece. Mais um vídeo sensível, mais um vídeo cauteloso também, mais um vídeo preocupante, onde eu vou mostrar um pequeno vídeo. Eu uso pouquinho, eu uso muitos vídeos do Instagram, porque são vídeos, na sua maioria, que são compartilháveis. Vocês vão observar como é sério essa mentira religiosa na mente do ser humano. E quando atinge os jovens, cara, é uma coisa absurda. Olha só, vocês vão ver aqui um vídeo com dois jovens. Um na parte inferior e o outro na parte superior. E em pleno século XXI, olhando para esses jovens que vocês estão vendo aí, eu vou soltar o vídeo. Olhando para esses jovens aqui, eu vejo uma coisa. São jovens da idade do meu filho. É isso mesmo. Tem um da parte inferior, acho que é até mais novo. O que é que passa pela mente de um jovem em pleno século XXI que acredita na vinda de um tal de Jesus? Ainda. E isso já é desconstruído, isso já foi desmontado, cara. Isso já foi desmontado. Só continua acreditando nisso a pessoa leiga que não estuda, que não busca estudar. E quem está dentro de igreja em liderança, ganhando salários altos, comprando bens materiais com dinheiro da igreja, já sabe. São os ateus maldosos, são ateus, eles não acreditam mais em Deus porque eles já foram na raiz. Mas eles continuam lá, ganhando dinheiro e se beneficiando da fé alheia, porque não tem uma lei para responsabilizar eles nisso. Falou? Prova. Aconteceu isso? Sobrenatural? É, prova. Não tem uma lei para isso. Não tem uma lei para isso. Igreja não paga imposto. Eu nem sei se um pastor evangélico, nem sei, porque na minha época não tinha isso, nem sei. Eu também nunca ganhei salário de igreja. Eu nem sei se um pastor evangélico que tem aí 5, 6, 7, 8 salários, ele declara imposto de renda. Eu nem sei, por ser pastor, por ser evangélico. Porque imposto eu sei que igreja pode arrecadar 10, 15, 20, até 1 bilhão. Não paga imposto, porque igreja é algo isento de imposto pela lei do Brasil. Infelizmente. Infelizmente, porque o dinheiro do imposto da igreja daria para custear muitas necessidades no Brasil. Aí você vê dois jovens fazendo isso aqui que vocês vão ver. Ó, um falando e o outro concordando. Vamos lá. A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão em toda parte. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te alertar. Jesus está voltando. A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão em toda parte. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te alertar. Jesus está voltando. A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão em toda parte. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te alertar. Jesus está voltando. Jesus está voltando de ré. Não sei em que galáxia ele tá, porque tá sendo difícil desse cara aparecer. Então isso que esse jovem falou aqui, eu já ouvi quando eu tinha 10 anos de idade. Já contei a história aqui.
que foi a pior noite, entre 10 a 12 anos, a pior noite da minha vida. Uma criança que já tinha a mente toda fantasiada pela família, né? Uma criança que, se falasse qualquer coisa relacionado à religião, ou alguém, ou algum santo da igreja católica, apanhava, levava um tapa em cima da fuça. Quem tá falando aqui sou eu. Isso aconteceu comigo. Ou então minha avó pegava uma bainha de facão que tinha lá, ou um cipózinho fino que ela cortava lá no quintal de alguma planta. E aí, meu amigo, não tinha pra onde correr, não. Eu levava umas lapadas. 10 anos de idade. Nunca esqueço que eu apanhei porque eu furei a tampa da caixa de vela, de papelão. Caixinha de vela, comprava vela para acender para os santos dela. Minha avó, antes de ser protestante, ela se tornou protestante, ainda pior, quando ela se tornou protestante da Assembleia de Deus. Mas antes disso, ela era uma católica roxa, como diz o ditado. Aí. E ela comprou velas para acender para os santos. Aí vinha aquela caixinha de vela antiga, e na tampa, em cima, tinha assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Tipo essa caixinha aqui, né? Inclusive a caixinha do microfone que eu uso aqui, o Holy Land, viu, gente? Quem quiser, é o melhor microfone. Eu achei até hoje o melhor microfone para fazer entrevista. E aqui na tampa, onde tem aqui a foto do microfone, era a fotozinha de um anjo. A tampa da caixa, foto de um anjo. Eu peguei um espinho de laranja, assim, brincando, e cheguei em cima, furei. E foi bem no momento que a minha avó viu. Cara, quando a minha avó viu aquilo, minha avó ficou vermelha. Ela era bem branquinha também, assim, um pouco saindo assim de branca pra cor de canela. Tipo uma morena assim, clara. E minha avó não deu outra, cara. Ela foi lá, pegou um cipó e me bateu. Eu fiquei tão triste, porque ela falou que eu furei o santo. Olha o que religião dissemina na mente. Com entre 10 a 12 anos de idade, esse jovem aqui que tá falando essa besteira, isso é uma besteira, cara. Isso é uma besteira sem precedente. É uma besteira de uma pessoa que tá falando uma coisa que ouviu há muito tempo. Ah, os sinais estão se cumprindo. Isso nunca para de se cumprir, não. Porque eu vi que já tinha se cumprido há 45 anos atrás. Aí é o seguinte. Eu tinha entre 10 anos para 12 anos. Eu estava na porta da igreja Assembleia de Deus. A única igreja que tinha na época, na vila onde eu morei, uma Assembleia de Deus, e a outra, a católica. Só duas igrejas. E o tal do André Lino, uma pessoa até de bem, gosto dele, um cara conhecido da família, hoje já está bem velhinho, que tem a saúde, estava pregando lá, Assembleia de Deus. E eu de curiosidade, porque eu estava no regime católico com a minha avó. Pela minha avó, não era nem para passar na porta da Assembleia de Deus. Mas curiosidade de criança, tava um movimento lá, um pula pra lá, pula pra cá, o labachúria. E eu cheguei, fiquei na porta assim, olhando, nunca esqueço, cara. Eu acho que eu tava com um shortinho assim, vermelho, 10 anos, 10 a 12 anos. E o pregador olhou assim, disse: esse menino aí, esse garoto aí, tu tem quantos anos, menino? Aí eu lembro que eu falei, não lembro se foi 11, se foi 10, se foi 12, tá dentro desse parâmetro aí, de idade. Aí eu falei, aí ele disse assim: olha, na sua idade já peca e vai para o inferno, viu? E o demônio tá aí fora para tragar. E Jesus pode voltar esta madrugada, porque os sinais já se cumpriram. Jesus pode voltar esta madrugada. Se você não aceitar Jesus hoje, você pode ir para o inferno. Só que eu não entrei na igreja, eu saí por conta da minha avó, já com medo da minha avó saber que eu cheguei na porta desta igreja. Porque era uma rivalidade desgraçada. Que para a igreja católica, a Assembleia era do demônio. Para a Assembleia, a igreja católica era do demônio. E sempre existiu. Eu não falei nada, cara, para minha avó. Aquilo ficou na minha mente. E foi a pior noite da minha vida, na minha infância. Eu tive tanto pesadelo e eu não queria falar para minha avó, porque senão eu ia apanhar. Minha avó falou: por que você foi para a porta da Assembleia de Deus? Para não apanhar. Eu não falei nada, mas eu lembro que eu acordei umas 3 vezes na noite, assustado, e minha avó rezando. E, ô menino, o que é que tá acontecendo? Misericórdia, menino.
Porque eu ficava sonhando, cara, sonhando que Jesus estava voltando e eu ficando, sonhando com demônios me pegando e me esganando. Olha a desgraça que a religião faz na mente humana. Aí você vê, em pleno século XXI, um jovem com um pensamento desse aqui, ó. A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão em toda parte. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te alertar. Jesus está voltando. E o outro jovem de baixo, acho que ele está concordando também. Ah, isso é triste para o Brasil. E isso é triste para o Brasil. Porque um jovem desse deveria estar aqui com um vídeo dizendo: gente, você que é da minha idade, vamos estudar, vamos se preparar. Porque muitos golpes estão acontecendo aí. Inteligência artificial dominou tudo. Gente, a gente precisa estudar ciência, precisa estudar a natureza. Muitas coisas acontecem, porque isso é natural acontecer, mas a gente tem que se cuidar. É isso que um jovem desse teria que ensinar. Não, ele está falando uma coisa programada, que foi decorada, de dezenas de anos atrás, para agora. Jesus está voltando. Que Jesus, cara, deixa de ser trouxa, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser idiota nessa idade, rapaz. Tome vergonha em sua cara e vai estudar, rapaz. Esse Jesus é uma farsa, é uma mentira. Nunca vai aparecer esse cara. Todo ano esse Jesus vem e nunca aparece. Você acreditar nisso em pleno século XXI, que tá falando aqui é um cara de 54 anos, que tem idade de ser seu pai. Deixa de ser idiota, cara. Você tá sendo um cara idiotizado. Acreditar nisso. E o outro de baixo, me parece que o outro de baixo tá concordando com ele. Um cara novo, que pode também investir em uma especialidade. É por isso que eu falo mesmo aqui, o pau quebra na casa de Noca. Não é nada contra o particular de ninguém, não. E a fé de ninguém, não. Agora, disseminar isso aqui sem ter certeza é uma coisa muito ruim para o nosso país. Eu fico por aqui, mas eu vou voltar. E eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Tchau, tchau.